Boa noite. Vim falar sobre ética. A palavra ética originou-se do grego ethos, que significa modo de ser, costume ou hábito. Esse termo reflete o caráter e a natureza de cada indivíduo enquanto forma de vida, adquirida ou conquistada. Provavelmente, os conceitos relacionados à ética surgiram pela convivência do ser humano em sociedade, como forma de balizar o comportamento das pessoas para o bem-estar e a segurança do grupo. Com o passar do tempo, foram criadas leis para inibição e comportamentos muito negativos, como roubos, assassinatos. Estabeleceram penalizações para comportamentos considerados prejudiciais à sociedade. A ética é a ciência da conduta humana, a teoria do comportamento moral das pessoas na sociedade. Ela busca a compreensão racional das ações ou atitudes dos homens. A ética é alvo de constantes discussões, pois aquilo que é eticamente correto para uma pessoa pode não ser para outra, dando origem, assim, a um dilema ético, como, por exemplo, demitir um excelente colaborador ou assumir gastos na folha do pagamento que possam representar uma falência futura. Diante de uma questão ética, uma regra de ouro é a utilização do princípio. Devemos tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. A ética possui alguns princípios básicos para a regência de comportamento das pessoas, que formam a sociedade, o utilitarismo, os direitos individuais e a justiça. A ética relaciona-se estreitamente aos costumes, valores e hábitos de um indivíduo e à tradição cultural de um povo. Assim, podemos dizer que é ético tudo o que está em conformidade com os princípios de conduta humana, de um indivíduo ou de um povo, classificando-se comportamentos como bons ou ruins, certos ou errados. Boa noite, eu sou a Tainá Venâncio, fiquei responsável pelos tipos de ética. Vou falar um pouco sobre a ética racionalista, a ética teleológica, a ética teológica ou cristã. A ética racionalista foi muito utilizada e estudada pelos antigos gregos. Ela explica que o indivíduo consegue controlar suas vontades e condutas através de sua razão. Neste caso, é o pensamento racional que leva uma pessoa a se tornar ética, guiando as atitudes entre o certo, o errado, o bem ou o mal, seja para a vida individual ou a vida em sociedade. Já a ética teleológica analisa e reflete até as últimas consequências possíveis de uma atitude, seja ela boa ou seja ela má. Como, por exemplo, quando uma pessoa descarta lixo nos rios. A consequência principal poderia ser a contaminação da água e a destruição da fauna e da flora. Mas a ética teleológica busca a finalidade real da ação, fazendo questionamentos, como: qual o objetivo de jogar o lixo no rio? Essa ação trará algum tipo de benefício? Já a ética teológica ou cristã é diferente da racionalista. A ética teológica não acredita na razão como um aspecto que controla as vontades ou as atitudes do ser humano. Neste caso, a ética é explicada pela Bíblia, onde o indivíduo segue as condutas do livro sagrado dos cristãos. Assim, a pessoa ética é aquela que se aproxima de Deus, seguindo os seus mandamentos, e a antiética, aquela que não segue o que foi estipulado pela Bíblia. Ética deontológica. A ética utilizada pelo filósofo Immanuel Kant acredita que o próprio indivíduo tem a obrigatoriedade e o senso de ter atitudes éticas. Kant explica que o dever, antes do conceito do bem e o mal, do que é certo ou errado, sendo assim, o indivíduo deve agir de forma ética, independente do que ele pode parecer de consequências quanto ao seu comportamento. O dever de ser ético vem em primeiro plano. A ética deontológica está ligada à ética profissional, se relacionando aos conjuntos de ações que o profissional deve ter no exercício de sua profissão. Bom, a ética vem em primeiro lugar sempre. A gente tem que sempre respeitar o próximo, independente de quem seja, independente do tipo de atitude que ele tenha com a gente depois. A gente tem que sempre continuar sendo educado, respeitando, mostrando para ele que você é diferente, que você faz a diferença. Porque se todo mundo for igual, no caso sem ética profissional ou o que for, todos os tipos, né, acaba sendo todo mundo muito tóxico um pro outro, e assim, relacionamentos
independente do tipo que seja, acaba chegando ao fim. Bom, a gente tem que pensar muito antes de agir, porque a gente pode acabar machucando as pessoas, não uma só, mas várias. Às vezes, porque a gente falou coisas que não devia e elas acabaram escutando. Posicionamentos nossos também, que a gente pode acabar ferindo, ou então até mesmo deixando muita gente feliz. Mas sempre, num grupo de pessoas, alguma coisa que a gente fala pode machucar um e deixar outros 5 felizes, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é uma coisa legal e a gente tem que pensar muito antes de agir, porque a gente não sabe o que se passa na vida daquela pessoa e se isso que a gente vai falar ou fazer pode acabar machucando ela e aí pode fazer até dar brigas e muitas outras coisas, desentendimentos entre as pessoas, sendo amigo, família, qualquer coisa. Ética utilitarista é o tipo de ética que se baseia em proporcionar o bem para o maior número de pessoas. Neste caso, a ética está voltada para atitudes práticas onde o indivíduo deve avaliar a situação antes de efetivamente agir, pensando em quantas pessoas vão se beneficiar através de sua ação. Boa noite a todos. Sou Stephanie Alves. Vim aqui hoje falar sobre um pouco do meu trabalho, que é sobre ética moral. Que moral é um conjunto de regras que se baseiam em valores culturais e históricos de cada sociedade, né? Moral, ele é um conjunto de normas, princípios e costume, né? Que orienta o comportamento do humano e tendo com base de valores de um grupo social. Moral é tanto um conjunto de normas que determinam como deve ser o comportamento contra as ações realizado de acordo contra cada sociedade, né? E a ética pode ser compreendida também como filosofia moral. E que o moral é um senso de fatores entre os sensores gerais, né? E eu vim aqui hoje falar que moral, ele é um conjunto de regras que se baseia em valores culturais e históricos da sociedade. E que moral, ele é uma norma de princípio, que ele costume orientar o comportamento do humano, né? Que tendo com base de cada valor, né? Então tá aí um pouco sobre o meu trabalho. Boa noite a todos. Obrigado. Ei, gente, tudo jóia? Sou a Larissa Almeida. Vou falar para vocês um pouquinho sobre diferenças entre ética e moral. Vou começar com definições delas. Qual que é a definição da ética? É uma reflexão fisiológica acerca dos princípios motores das ações humanas, certo, errado, justo, injusto, bem ou mal. Falando da moral, é um código cultural de normas que orientam as ações dos indivíduos inseridos em um determinado contexto. Falando agora sobre diferenças de caráter. Caráter de ética é um caráter universal, e já caráter de moral é um caráter particular, cultural e pessoal seu. Vamos falar sobre diferenças de fundações, sendo que ética fundamenta-se na teoria e moral fundamenta-se nos costumes e hábitos. Vou dar agora os últimos exemplos, que são exemplo de ética, deontologia bioética, e moral, moral cristã e moral grega. Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e agora, depois de vocês terem escutado parte do nosso trabalho sobre ética, eu vou concluir falando sobre a importância da ética profissional no ramo da enfermagem, né? Que é o nosso caso. Então, a ética ela é estritamente importante e está relacionada à qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da área. Isso porque são pessoas que atuam no cuidado a enfermos, crianças e idosos, ou seja, precisam trabalhar com respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos. O papel do enfermeiro, ou técnico, ou a equipe multidisciplinar da área da enfermagem, em qualquer função que venha exercer, é zelar pela saúde, pelo bem-estar e pela segurança dos indivíduos.
É importante esses preceitos sejam levados em conta na relação com as equipes multiprofissionais. É necessário ser honesto, assumir os erros, ajudar os colegas em dificuldades, não competir com outros profissionais de forma desleal, respeitar a diversidade de opinião, negar-se a realizar atividades caso não tenha competência técnica para fazer. Dessa forma, adotar uma conduta ética no trabalho de acordo com valores morais e princípios da profissão e seguindo as normas da própria organização é essencial para os enfermeiros que buscam o crescimento em carreira. Levando em conta que cada profissão tem seu código de ética, não é diferente na enfermagem, né? A gente tem esse conhecimento. E vamos concluir o trabalho agora. Que é o seguinte, só para finalizar, para ficar mais claro para vocês. A ética é uma disciplina que visa o comportamento do homem no exterior e social, tanto no íntimo como no subjetivo. No exercício da profissão, esse conjunto de preceitos morais deve orientar a conduta do indivíduo no ofício que exerce, de modo a contribuir para a formação de uma consciência profissional ligada às regras éticas. Muito obrigada e é só, gente.